Olá, turma. Atendendo a pedido de uma das minhas queridas alunas, vou resolver aqui as questões de prova aplicada no período anterior envolvendo multiplicadores de Lagrange. A ideia é que vocês tentem acompanhar as contas e verem qual o procedimento na utilização e que tipo de técnica deve estar sendo utilizada de forma para estar se resolvendo o que foi pedido, né? Bom, eu presto bastante atenção na forma como a gente está efetuando as contas, que em verdade são onde nós temos visto os maiores erros ocorrendo nas provas aplicadas nos períodos passados, né? Pois bem, bom, tem diversas outras provas, as provas realmente são problemas semelhantes. Nós vamos se ater a essa, onde está sendo anunciado 4 questões de diferentes formas. Uma das questões é essa, a segunda questão da nossa prova aqui, né? Se a soma de 3 números x, y, z é 12, quais devem ser esses números para que o produto seja o maior possível? Bom, em toda questão desse tipo de calcular valores máximos ou mínimos, maior possível está dizendo maior de uma determinada expressão. Essa expressão onde a gente está querendo calcular o maior valor possível é o que está se caracterizando como sendo a função. No caso, a função que a gente quer calcular o maior valor possível é essa aqui, que a expressão está sendo dada. O produto de x por y quadrado por z ao cubo. Quero maximizar essa função. Então é a função f ao qual eu vou estar querendo otimizar, né? E bom, e nas demais informações do problema você tem que estar buscando vínculos. Se é que é para utilizar Lagrange, tem que ter alguma expressão envolvendo o sinal de igualdade. Toda expressão envolvendo o sinal de igualdade são os vínculos da utilização da expressão. E uma equação que a gente pode estar tirando aqui no enunciado do problema é a soma de 3 números. O número que eu estou chamando de x, y, z. X mais y mais z tem que ser igual a 12. Então o vínculo seria a equação x mais y mais z igual a 12. Portanto, é um problema de otimizar uma função sujeito a apenas um vínculo. Problema de Lagrange envolvendo apenas um vínculo. Conforme o que apresentamos no livro, a expressão o método para poder se resolver os pontos onde acontecem os extremos é o método de Lagrange com apenas um vínculo. Ou seja, o gradiente da equação é um múltiplo do gradiente do vínculo. E a expressão do vínculo para poder se resolver, né? Bom, utilizando esse fato do enunciado do multiplicador de Lagrange para apenas um vínculo, nós resolvemos a nossa expressão da seguinte forma. Bom, estou respondendo apenas a segunda questão, aqui está a resposta. A função que se quer encontrar os valores extremos é essa, conforme nós observamos. E o vínculo é caracterizado pela equação, estou chamando de g. Portanto, os pontos devem ser caracterizados conforme a expressão que nós analisamos lá, resolvendo-se essa equação, gradiente de f igual ao múltiplo do gradiente de g, e aqui a equação do vínculo. Igualando-se as equações, fazendo essas contas do gradiente de f e do gradiente de g, nós temos essa expressão, que é equivalente a essa aqui, onde eu enumerei para que você possa estar resolvendo. Pegando essas duas primeiras, considerando que lambda igual a lambda, igualando o lado esquerdo com o lado direito, nós obtemos essa expressão. E buscando resolver sem estar cancelando, que eu volto a enfatizar aquele problema de você estar querendo cortar. Por exemplo, se você quer cortar y ao cubo nessa expressão, para ficar mais simples, você está tirando a possibilidade da solução z igual a zero, que quando z for igual a zero eu não posso estar cortando. Então, fazendo dessa forma, as soluções possíveis que nós vamos estar encontrando para essa expressão aqui seriam essas. Mas observe que essas duas expressões, y igual a zero igual a z igual a zero, não satisfaria a nossa equação. Se você faz y igual a zero e z igual a zero, então obteria como solução lambda igual a zero, né? Ou melhor, desculpe, não a expressão mais na frente. Considerando as soluções do sistema para o caso em que y igual a zero, tem-se que, independente dos possíveis valores de x e z, eu não estou nem buscando resolver, mas se você fosse procurar resolver, x e z poderia assumir valores arbitrários, em verdade, para diferentes valores de lambda. Qualquer um que satisfizesse essa impressão com y igual a zero seria a solução do teu sistema. Mas para todos esses valores, como y igual a zero, o valor da tua função é zero, que a tua função é o produto dessas 3 variáveis. Então, se y igual a zero, a solução daria zero. Analogamente, para o caso z igual a zero, o valor da função seria zero. Pode ser um valor extremo, só não sei se é máximo nem mínimo. Vamos considerar algumas outras possibilidades. Eu sei já qual é o valor da função nesses pontos. Só restou agora o caso de y igual a 2x, onde, se você considerar o sistema agora, para esse caso, com y igual a 2x,
nós vamos ficar com o sistema nessa formulação aqui, onde buscando as segunda e terceira equações, nós ficamos com essa expressão, onde buscando resolver de modo análogo, nós temos como possibilidade de solução x igual a 0, z igual a 0 ou z igual a 3x. E isso, lembrando que eu estou analisando o caso y igual a 2x, né? Daí, como no caso de y igual a 2x, se x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 2, o valor da função é 0, e para o caso z igual a 0 e y igual a 2x, temos novamente essa solução, ou qual o valor da função também é nulo. Então todos estão dando o mesmo valor, só está restando o caso de analisar agora, que é o z igual a 3x. Para o caso z igual a 3x, como eu estou analisando o caso y igual a 2x, nós temos duas condições, z igual a 3x e y igual a 2x. Substituímos nessa expressão, está aqui a substituição, né? E obtemos as soluções de x igual a 2, automaticamente, como y igual a 2x fica igual a 4, e o z, como é igual a 3x, fica igual a 6. O valor da função, então, nesse ponto, é substituir o valor no ponto, daria esse valor, né? Como é um extremo, esse valor seria máximo ou mínimo. Ele vai ser máximo porque, para todos os demais pontos satisfazendo ao vínculo, a minha equação tem valores menores, né? Por exemplo, no valor das outras soluções encontradas, que daria nulo. Bom, com isso nós resolvemos esse outro problema. Analisando o próximo problema da prova seguinte, que é a segunda questão aqui agora, nós estamos agora com o valor da função dada diretamente e dizemos já quem é o vínculo, não fizemos nenhum enunciado para poder você estar identificando. No caso é otimizar uma função, e os vínculos são esses dois planos que são dados, né? Qual o valor máximo que essa função admite, restringindo a função apenas aos pontos dados nesses dois pontos, ou seja, a reta dada pela interseção dos dois pontos. Considerando que a nossa equação agora são com dois vínculos, e que conforme o nosso texto enuncia, o sistema com dois vínculos que nós devemos resolver é esse aqui. O gradiente da função está relacionado com o gradiente dos vínculos por essa expressão, é um múltiplo, é uma combinação linear dos gradientes dos vínculos, mais os dois vínculos específicos têm que ser satisfeitos. Os pontos de máximo e mínimo consiste em você resolver esse sistemazinho, né? Ao qual, no nosso problema lá, quando nós substituímos, nós obtemos o seguinte. Estamos apenas observando aqui a função que nós queremos otimizar, chamamos os vínculos de G e da função H, as duas outras equações que envolvem o sinal de igualdade. Portanto, o sistema que nós devemos resolver é esse, conforme lá o enunciado do livro-texto, ao qual, quando nós passamos para essa formulação, fica nessa forma. E por último, igualando coordenadas a coordenadas, obtemos essa expressão aqui. Se você considerar apenas as equações A e B, ou melhor, substituindo as equações para x, y e z, que você resolve através das três primeiras identidades, em função de lambda e mi, nas equações de D e E, nós obtemos esses dois sistemas aqui nas variáveis lambda e mi. Quando você substitui as expressões de x, y e z nas duas últimas equações, nós obtemos essas duas expressões nas variáveis lambda e mi. Fazendo as devidas contas de simplificações, nós chegamos aos seguintes sistemas nas variáveis lambda e mi, duas equações e duas variáveis, né? Que resolvendo, nós chegamos que o valor de lambda deve ser esse, substituindo na segunda equação e resolvendo, nós encontramos que mi é 52/19. E por último, substituindo o valor de mi na expressão de lambda aqui, nós encontramos que o valor de lambda deve ser 272/57. Bom, como x e y são dados em funções de lambda e de mi, aqui estão as respectivas respostas, que quando nós calculamos, obtemos esse valor, né? Esse valor, repito, conforme nós observamos, vai ser o valor extremo. Eu não fiz a análise, mas se quiser saber se é valor de máximo ou de mínimo, seria só você substituir o valor da função em outro ponto para poder você tirar essa conclusão. Por último, aliás, a questão de uma outra prova parecida com a primeira, é apenas um vínculo, só que está mudando a forma de enunciar. Nós teremos obter, deixa eu enunciar aqui a segunda questão. Nós queremos obter três números não negativos, tais que o produto do primeiro pelo cubo do segundo
mais o quadrado do terceiro é 108. Isso já está me dando uma equação. Quando eu estou dando uma equação, automaticamente estou dizendo quem é o vínculo. E os três números reais, eu quero que a sua soma seja mínima. Então estou querendo minimizar a soma de três números, sujeito a esse vínculo aqui. A minha equação, a minha função que eu quero otimizar, então, vai ser a função soma, conforme está dizendo lá no enunciado. E o vínculo está sendo dado, só tem um, é a equação fornecida lá. Portanto, usando o multiplicadores de Lagrange para um vínculo, nós temos que o sistema que nós devemos resolver é esse: o gradiente da função múltiplo do gradiente do vínculo, e aqui é a equação do vínculo. Quando nós colocamos as expressões do gradiente da função e do gradiente do vínculo aqui, calculando os respectivos valores, nós obtemos esse sistema, ao qual, buscando resolver através das duas primeiras equações, nós destacamos as seguintes possibilidades de soluções: lambda igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, ou y igual a 3x, soluções dessa igualdade, né? Mas observe que essas três igualdades aqui, lambda igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, não são soluções de A e B, portanto elas automaticamente estão descartadas. Só restou então a possibilidade da solução y igual a 3x, que é o que nós estamos observando aqui. Analisando então o sistema agora para o caso de que y igual a 3x, reescrevendo nosso sistemazinho, ele ficou com a seguinte formulação, quando nós reescrevemos o sistema acima. Buscando identificar, já que a equação A e B são semelhantes, a B com a C, nós encontramos novamente as seguintes possibilidades de soluções: lambda igual a 0, x igual a 0, z igual a 0 não são soluções de nenhuma das três, só restou z igual a 2x. Como já estou analisando a situação de y igual a 3x e z igual a 2x, substituindo isso na equação do vínculo, está aqui a substituição, nós encontramos uma expressão para x, ao qual, a resolvermos, teria as seguintes soluções, mais ou menos 1. Como eu estou me interessando no enunciado apenas soluções não negativas, a solução menos 1 é descartada. Portanto, como o valor de x igual a 1, automaticamente o de y, que é 3x, fica 3, e o de z igual a 2. Esse é o valor da função nesse ponto, e ele é mínimo porque para qualquer outro ponto do vínculo o valor da função vai ser maior, né? Por exemplo, se você fizer essa expressão que está no vínculo e substituir no valor da função, que é a soma dos três, vai dar maior, né? Então esse ponto aqui, como é um ponto extremo, ele tem que ser mínimo. Bom, por último, a outra questão, que é análoga à primeira, só é uma mudança de letras, apenas a ordem com que estamos resolvendo aqui é diferente. Mas de modo análogo, a função é a soma dos três números e o vínculo apenas está sendo mudado, os valores ao qual eu estou multiplicando esses três números, né? Aí, equacionando, resolvemos de modo análogo e chegamos à solução semelhante. Bom, é isso. Eu espero que vocês entendam direitinho. Eu vou anexar o texto para poder vocês fazerem a leitura com calma. E na prova, com certeza, vocês não vão precisar mais do que conta semelhante ao que está sendo mostrado na nossa abordagem aqui. Bom, já é noite, espero que até amanhã, início da prova, vocês ainda tenham tempo de estar lendo esse material, mas de qualquer forma, uma boa sorte, uma boa noite de sono e uma boa prova amanhã para todos vocês. Um abraço.